E aí galera, aqui é Ken Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retornamos com um novo anime. O anime da vez é Tokyo Revengers, que por sinal teve seu primeiro episódio lançado. Demorei pra trazer aqui, até porque eu tô mais focado nas traduções dos mangás. Tô fazendo as traduções de coreano pra português e de japonês pra português que, meu Deus, tá acabando comigo. Mas o fato é que simplesmente tivemos mais um bom anime chegando pra gente. E esse anime parecia ser bem genérico e algo que a gente sempre vê. Só que aí no final foi maravilhoso. Antes de comentar sobre ele, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance de nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima para poder você estar acessando, sem falar que você pode estar se inscrevendo no canal, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Então deixa de resenha e vamos ao que interessa. No caso, logo de início, a gente vê ali o protagonista. O protagonista é esse que, mano, eu não gostei dele. Sabe qual é um protagonista que eu fiquei olhando pra cara dele assim, dizendo, mano, esse cara é um bosta. Esse cara é chato. Esse cara não tem carisma. Realmente, ele é extremamente genérico. É um protagonista que, tipo assim, não tem muitos detalhes e sutilezas que te façam querer gostar dele e achar ele legal em alguma coisa. Não tem isso. E aí, o que acontece é que você vai tentando se agradar dele e no fim das contas acaba até mesmo se agradando. Mas o fato é que logo de início a gente vê que ele é um fracassado. Fracassado esse que não tem muito motivo para se tornar um fracassado. Mas o fato é que ele em si, quando a gente vê no início, nem parece que ele é um fracassado. Só parece que ele é um cara que não virou um milionário, um cara com uma condição de vida top. Simplesmente é um cara solteiro que vive sozinho. É o que dá a entender, nada demais. Mas o fato é que a gente acaba vendo que sim, ele perdeu ali um amigo, ou melhor, uma amiga. No caso, a sua ex-namorada da época do ginásio, quando ele era pirraia ainda, ela acabou sendo morta num conflito entre gangues. No caso, a gangue de Mangia ali acaba tendo uma treta e estava lá tanto seu irmão como ela naquele local, no caso passeando, qualquer coisa do tipo, e aí simplesmente já era, acabou a vida deles. E aí o personagem ele fica com aquilo na cabeça, né? Fica até pensando mal e tal. Mano, como assim, velho? Poxa, ela morreu, que pena, poxa, caramba, e não sei o que e tal. E simplesmente o que acontece é que ele acaba sendo empurrado no trilho de um trem, onde sim, tinha um trem para bater nele e acabou batendo ou matando. E no que acabou o matando, simplesmente a gente acaba vendo que sim, o personagem ele volta no tempo. E volta 12 anos no tempo e até mesmo começa a ver como ele era, qual era o seu auge da vida. E o auge dele era ser de uma gangue. Ele se achava fera e tal. E os personagens que são da gangue dele é muito carismático. Cada um deles com uma característica bem chamativa e que você olha assim, mano, esses caras são da hora pra caramba. E até mesmo a gente acaba vendo que o personagem em si acaba ali tentando conhecer como era a sua vida. E, mano, me deu uma raiva, porque se ele tava no auge dele, o fato é que ele deveria, pelo menos, se empolgar e fazer as coisas como ele fazia de costume, ou pelo menos lembrar, ou até mesmo se empolgar com aquela situação. Ele é jovem, agora ele pode fazer mais coisas. Só que, meio que eu acho que foi realista demais, sabe? E o protagonista, mano, extremamente chato. Ele ficava só observando as coisas e ele era meio bundão pra tudo. E isso é explicado no decorrer de toda a treta, onde até mesmo se fala do Masaru, que é primo dele, e ali parece que era um chefão e tal. E rola que eles querem brigar com um dos caras, porque os caras acham que eles são fracote, e ali querem ter aquela rixa de gangue para mostrar quem é mais forte. No fim das contas, o que acontece é que sim, eles vão se encontrar com os caras, e enquanto isso até o personagem ele vai pensando e lembrando das coisas que acontecem, e a gente acaba vendo que na verdade o primo dele é simplesmente um cara que tava mentindo. Ele é só um cara que entrega recado, fica lá o povo correio fazendo as coisas pros caras, onde até mesmo a gente vê que eles levam uma pisa, e essa pisa é o divisor de águas. Ele apanha tanto, ele se sente tão humilhado por ele não ser forte. Ele não era forte, então por isso que ele apanhou, se bosta. Deveria se sentir muito humilhado assim não, mas o fato é que ele se sentiu tão humilhado que ele acabou simplesmente vivendo uma vida de bosta. E ele lembra que depois daquilo ali ele foi embora, não quis mais falar com os amigos, até mesmo ele se separou. E no final das contas ele acabou sempre se ajoelhando para as pessoas, sempre pedindo desculpa, sempre se humilhando. Ou seja, aquilo traumatizou ele de uma forma tão grande que ele não conseguia ter ação pra nada. E aí explica por que ele não gostava da vida dele de fato. Literalmente, ele virou
por ser ninguém, um coitado da sociedade, vamos falar assim. E aí, o que acontece é que quando ele fica ali naquela bad, todo mundo na bad chorando e tal, e depois de ter apanhado pros caras, ele simplesmente lembra que ele sofre muito na mão desses caras. E aí, no meio disso tudo, a gente tem a separação dele com os amigos e ele vai tentando lembrar quem era a Tachibana, eu acho que é assim o nome dela, que é a namorada dele, ou pelo menos aquela que ele achava que estaria namorando ou não naquela época, ele não lembra muito bem. E aí ele vai na casa dela pra lembrar o rosto dela, porque toda vez ele fica lembrando dela, pensando, poxa, essa pessoa me marcou, foi a única namorada que eu tive, eu gostava dela, só que tipo, era muito nebuloso, e ele queria entender por que que ele voltou pra aquele momento, o porquê que ele tá apegado com a ideia de pensar nela. E aí quando ele vê ela, que vê o rosto dela, ele simplesmente começa a chorar, porque ele começa a entender muitas coisas que mais um pouquinho pra frente é revelada. E aí, até mesmo ela chega a dizer, né, que quer entender o que tá acontecendo com ele, porque ele não quer se abrir com ela, e até fala que só queria ver o rosto dela. E ela diz, eu sou sua namorada, então eu quero saber o que está acontecendo com você. E aí se toca que tá namorando com ela. Só que o fato é que, por mais que ele estivesse assim com ela, é aquela coisa, né? Ele tá com ela, só que é um cara com a mente muito avançada que não lembra quais eram as reações que deveriam ter naquele exato momento. Isso me lembra muito o que acontece com o Mushoku Tensei, porque o Mushoku Tensei, quando ele nasce lá, ele aprende a ter muitas reações de uma criança e como uma criança deve agir com algumas coisas, misturado com o que ele sabe do seu tempo, né? De 40 anos. E aí isso é bem interessante, porque aqui a gente tem uma coisa similar, só que aqui é diferente. Como ele chega numa idade X, um pouco avançada, com algumas pessoas para ele interagir de forma a ser mais tranquilo, até mesmo com a forma um pouquinho mais de machão, simplesmente a gente tem uma problemática, porque o cara tem que aprender a ter esses trajeitos, é bem diferente do Mushoku Tensei. E eu gostei da forma como foi tratado, né? Ele fica meio perdido assim. O fato é que a gente acaba vendo que ele vai indo embora, vai para a praça e fica lamentando tudo que aconteceu. E aí, por coincidência, ele acaba encontrando o irmão da namorada dele. E quando encontra o irmão dela, simplesmente ele vê que o irmão estava sendo ali acuado por uns delinquentes. E aí ele se mete no meio dos caras, pega até uma garrafa para ameaçar os caras, tá full rage, full pistola. E aí o garoto acaba simplesmente aceitando algumas dicas dele, até mesmo ele começa a dizer que ele tem que ter coragem, tem que proteger a irmã dele, tudo. E até explica a loucura que ele pensou ali, porque realmente não tinha como de fato alguém acreditar. Mas era um pirrainha, uma criancinha, então era muito mais fácil. E aí ele acaba dizendo que ele viajou no tempo. E por viajar no tempo, ele sabe que daqui a 12 anos, no mesmo dia ali e tal, simplesmente o irmão da namorada dele e a namorada, eles iriam morrer. E aí ele pede para que ele proteja a menina, porque ele ama ela. E só se deu conta disso quando voltou. E isso faz parte de quê? De sentimentos que estavam guardados na mente dele e que estão se realocando e acaba mudando um pouco da personalidade e até mesmo as ideias que ele tem, mesmo que ele saiba do futuro. E aí, o que acontece é que, no fim das contas, o cara acaba aceitando a ideia e todas as dicas que ele deu para ele e ele acredita nisso. Como eu falei, é uma criança, então as possibilidades são altas, imaginação fértil e tal. E ali, quando ele já acaba apertando suas mãos um do outro, simplesmente um plot twist, que eu não imaginava que ia rolar isso nessa história. Eu conheço muito pouco de Tokyo Revenger. E o que rola é que ele acaba voltando pro futuro. E quando ele volta pro futuro, ele vê que ele não morreu. E simplesmente alguém chega pra falar com ele. E é o irmão da ex-namorada dele. E o cara, de fato, foi falar com ele para pedir ajuda a ele. Porque ele acreditou em tudo que ele tinha falado, se tornou policial, mas mesmo sendo policial, mesmo fazendo as coisas certas, mesmo fazendo de tudo para evitar a morte da menina, simplesmente a irmã dele acabou morrendo. E ele pediu para que o protagonista resolvesse a bronca, ajudasse a ele salvar sua irmã. O protagonista salvou um, mas não conseguiu salvar ela. Mano, muito tenso, velho. Será mesmo que isso é uma viagem no tempo ou é viagem entre linhas do tempo paralelas? Porque o que acontece? Ele pode estar indo e voltando para uma nova linha do tempo criada e não sendo a linha do tempo anterior. Eu creio que o que aconteceu deles morrerem, aconteceu e acabou. Simplesmente ele foi pro passado e quando voltou, não voltou pra mesma linha. Porque o cara próprio fala que ele não morreu, ele nunca morreu. Ele simplesmente foi salvo. Por ele ser salvo, outra linha do tempo foi criada. E aí, então vamos ter teorias das cordas até o talo nesse anime.
Quero muito ver como é que isso vai funcionar, porque vamos ter o cara indo pro passado, o cara voltando, vai ser bem legal isso aí. Mas enfim, agora eu pergunto a vocês o que vocês acharam desse primeiro episódio. Eu gostei, esse final foi um plot twist que veio pra somar no anime, pra te deixar empolgado, porque se fosse aquele negócio genérico que ele voltou e agora vai viver lá, ia ser muito chato. Agora com essa parada dele poder voltar e até mesmo ir pro futuro e passado, mano, isso é muito legal. Isso vai fazer com que a gente consiga ter ali um crescimento maior e enriquecimento de todas as possibilidades temporais que pudessem ser exploradas nessa obra. Mas é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!